Oi pessoal, essa é a parte 2 da aula 17, em que a gente também vai tratar da distribuição eletrônica dos íons. Então vocês vão ver que eu separei essa aula, dividi essa aula, porque tem um caso especial para a gente conversar, que é um caso específico sobre os íons que a gente vai falar aqui. Então vocês podem acompanhar também essa aula pela lista 5, lista que tem esse conteúdo. Então olha só, por que isso? Porque simplesmente para alguns elementos químicos, o subnível mais energético desse elemento, ele não estará contido na camada de valência. Então a gente vai ter que tomar um cuidado na hora de pensar em retirar os elétrons. Então essa aula será sobre uns cátions específicos. E quando isso vai acontecer? Para elementos cujo subnível mais energético, se esse subnível for D ou se esse subnível for F. Olhem o ferro, é um exemplo que passa sobre isso. A gente, quando faz a distribuição do ferro, então passando pelos subníveis que a gente conheceu pelo diagrama e que inclusive você pode tentar fazer para verificar que é isso mesmo, vocês conseguem observar uma coisa, olha só. Este é o subnível mais energético do ferro, o 3D6. Só que essa é a camada de valência do ferro, que é a camada N. O subnível mais energético, então, não está contido aqui nessa camada. Ele está contido na camada anterior. E isso acontece para quando os elementos eles têm justamente esse subnível. E aí a gente vai ter que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque o ferro, ele é um elemento capaz de se transformar em um cátion bivalente, ou seja, a gente vai pensar na retirada de 2 elétrons deste elemento e a gente vai ter que observar como a gente vai retirar. Então, olha só, a gente já sabe, já tem que ter noção que para o cátion, neste caso do ferro, para o cátion bivalente, a gente vai ter 24 elétrons. Por que isso? 26 menos 2, que é justamente a quantidade de elétrons que ele passa a ter. Só que o que a gente não vai poder fazer? A gente não vai poder simplesmente pensar assim, ele tem 24 elétrons, então eu vou distribuir esses elétrons pelo diagrama de Linus-Pauling. Se você fizer isso, se você distribuir na ordem crescente de energia, o que vai acontecer é que, sem querer, você vai tirar do subnível mais energético esses elétrons e não da camada de valência. Então eu vou mostrar para vocês como faz. Olha lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que eu já fiz, que é fazer a distribuição dele como átomo, ignorar por enquanto que ele vai virar um cátion, virou um cátion, e a gente distribui esses 26 elétrons. Então aqui, eu passo com esses subníveis, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 subníveis completos e esse último subnível que está incompleto, que é o mais energético. Então distribuo pelas camadas e agora eu vou começar a pensar. Se a gente pensa na camada de valência como a camada N, eu observo o subnível que está contido nessa camada, que é o subnível 4s2. Lembre-se que a N é a quarta camada, então eu observo o subnível que começa com esse número também. Então é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois disso, eu vou pensar na retirada de elétrons, mas eu tenho que observar o quê? Observar qual é a carga e observar quantos elétrons tem na camada de valência. E assim eu vou apagar da distribuição, porque a gente precisa retirar, já que se trata de um cátion. Então, olha só, o que vai acontecer, vou voltar ali. Já que a camada de valência é a última camada N, e o subnível 4s2 pertence a essa camada e ele vai perder 2 elétrons, é essa camada que tem que deixar de existir. Dessa forma, esse subnível vai deixar de existir também. Então, a gente vai simplesmente apagar da distribuição. Olha lá como é que fica. O 4s2 que estava aqui e o N igual a 2 que estava aqui também na distribuição, eles deixarão de existir, porque eu preciso retirar elétrons da camada do subnível correto. Então, dessa forma, o subnível mais energético segue sendo 3d6. Olha lá como era o átomo. 3d6, 3d6 aqui também. Mas olhem como a camada de valência vai mudar. Antes era a camada N, agora passa a ser a camada M. Por que isso?
porque a gente retirou os elétrons daquela camada N e eles simplesmente saíram e o subnível saiu também. Então é isso que vocês vão ter que tomar cuidado. Por quê? Porque se vocês distribuíssem os elétrons pensando no número atômico, então 26, e pensando que agora há 24, e simplesmente distribuíssem os elétrons na ordem crescente, vocês acabariam tirando daqui. E vocês tirariam os elétrons do subnível mais energético. A camada de valência se manteria. E isso não pode acontecer. Vamos para mais um exemplo. Olha só. Com o ferro mesmo, a gente consegue tratar. Por que isso? Porque o ferro é um elemento capaz de se transformar num cátion trivalente. Então, o ferro tem essa capacidade também. Então, o que a gente vai fazer aqui é pensar nele enquanto um cátion, só que agora perdendo 3 elétrons e não 2 como ele tinha. Então, ele tem essa propriedade de perder 2 ou 3 elétrons. Então, olha só. Eu vou primeiro pensar nele enquanto átomo. Eu vou ignorar o fato de que ele vai virar um cátion. Então, eu faço a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6. Olhem o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6. Próximo subnível é o 3s2. Então, até aqui, ó, já temos 12, ainda falta um tanto. Depois do 3s2, a gente vem mais um. 3p6, então 18. 4s2 é o próximo, então 20. Já estamos chegando perto, olhem por quê. Porque depois do 4s2, o próximo subnível é o 3d10, que a gente não vai escrever, já que não tem essa quantidade toda para o elemento ferro. A gente vai escrever 3d6 para totalizar os 26. Então, distribuindo pelas camadas, K igual a 2, L igual a 8, M igual, olha lá, em atenção, 2 mais 6, 8 mais 6, 14 e N igual a 2. Isso tudo eu já tinha mostrado para vocês no slide, mas agora a gente observa o que a gente vai ter que fazer para esse elemento. Então, olha, se eu simplesmente ignoro o fato de que a camada de valência é diferente aqui nesse caso de pensar no subnível mais energético, a gente simplesmente falaria assim, 26 menos 3, 23, então eu tiro o elétron daqui, ó. Mas a gente não pode fazer isso. A gente vai ter que retirar elétrons da camada de valência. E essa daqui é a camada de valência do átomo. Então, o que a gente vai ter que fazer? É um cátion trivalente? Os 2 elétrons que a gente tem que começar a pensar são esses daqui. Então, essa camada deixa de existir e, consequentemente, o subnível contido nela também deixa de existir, que é o 4s2. Só que o que acontece, gente? Essa é a distribuição que vocês viram do cátion bivalente. Ele é um trivalente, então tem mais um elétron para ser retirado. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai retirar mais esse elétron, mais um elétron que precisa sair, só que agora a gente vai ter que pensar em um outro subnível e uma outra camada. Como a gente vai fazer? Essa camada, então, agora passa a ser a camada de valência. A gente vai retirar um elétron dessa camada. Então, de M igual a 14, vai passar a ser M igual a 13. E para lá, como a gente vai fazer com o subnível? Ó, eu apago esse subnível 3d6, porque eu vou chegar ali mais perto da distribuição. E ele vai deixar de ser 3d6, porque ele precisa perder mais um elétron e passa a ser 3d5. É preciso ter atenção. Então, aqui a gente termina a distribuição dele. Daqui eu faço as duas caracterizações. Subnível mais energético e mais a outra caracterização, que é a camada de valência. Então, agora eu vou observar. O subnível mais energético é o último subnível, agora mudou. Vocês viram que para o bivalente permaneceu 3d5, agora 3d6, perdão. Agora para o trivalente ele passa a ser 3d5. E a camada de valência, que antes para o átomo era N, passou agora a ser a M. E a gente termina a distribuição do ferro.
Vamos para mais um exemplo um pouco mais esquisito ainda. Vamos lá. A gente vai falar agora da prata. A prata é um elemento de número atômico 47 e a prata tem a capacidade de se transformar em um cátion monovalente. Eu já vou escrever a carga aqui da prata, mas por enquanto a gente vai ignorar esse fato. E é o que eu aconselho que vocês façam. Por favor, não façam logo a distribuição pensando no íon, porque senão você vai tirar elétron do lugar errado. Então vamos lá. Distribuindo os elétrons da prata. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então vamos olhar lá no diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O próximo é o 4s2. A gente já pode escrever, porque é um número atômico bem maior. Depois do 4s2, ó, aqui a gente já tem 20, ainda falta um bocado, então a gente vai colocar mais subníveis. Depois do 4s2, 3d10, então 30. Depois ainda, 4p6, 5s2 podem ser escritos, ainda está um pouco longe. Então, ó, 5s2, então vamos contar novamente. 10, 20, 30, 38. Então, para 47, ainda faltam 9. Depois do 5s2, ó lá, 3d10, 4p6, 5s2. O próximo é o 4d10, só que a gente não vai escrever 4d10. Ainda faltam, né, para prata, mais 9. Então, a gente só vai colocar 4d9. Distribuindo pelas camadas, K igual a 2, do 1s2, L igual a 8, do 2s2 e do 2p6, AM igual a 18, olha de lá, vamos lá, 3s2, 3p6 e 3d10, então a gente tem 18 elétrons. A N, agora a gente vai ter que olhar, vou até destacar aqui com vocês, olha só. A N possui o subnível 4s2, a N também possui o subnível 4p6 e olha só quem aparece também na N, o 4d9. Vocês estão vendo como está misturadinho? É isso mesmo que vai acontecer. Feito isso, ó, eu somo todos esses expoentes, né, para verificar a quantidade de elétrons. Então, ó, 2 mais 6, 8, 8 mais 9, 17. Ainda não acabou, ainda tem mais uma camada, ó lá, esse ainda não foi, que é a camada O. Então, o 5s2 pertence à camada O e O é igual a 2. Lembra da história que eu conversei com vocês? Se a gente pensar na prata enquanto átomo, esse é o subnível mais energético, mas o subnível mais energético não está contido na camada de valência. Então, mais uma vez, eu provo a vocês porque a gente não pode já pensar na distribuição dos elétrons quando o cátion virar um cátion. Tipo isso aqui, ó, 47 menos 1, 46. Se a gente distribuir os 46 elétrons sem pensar nessa história de camada de valência, você vai acabar tirando daqui esse elétron, porque você vai distribuir pela ordem crescente de energia e o 46 pararia aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Olha que esquisito. Ele é um cátion monovalente. Então, se ele é monovalente, um elétron só sairá. A gente vai ter que tirar daqui. Então, a camada O vai deixar de ter 2 elétrons e passará a ter um só. Já o subnível, eu vou ter que observar. O 5s2 é o subnível que está contido nessa camada. Olha que estranho. Eu não vou apagar todo esse subnível. Eu vou apagar o 2zinho do expoente e agora ele vai passar a ter 1. Então, ele vai ser 5s1, 4d9. Que estranho isso, Karina, mas você não tinha dito que eu não posso deixar subníveis incompletos? Só o último pode ser incompleto? É verdade, mas isso é para o átomo. A gente está falando do cátion. Então, para o cátion, há essa possibilidade de retirada de elétrons. A gente retira o elétron sempre pensando no que a carga está querendo contar para a gente. Então, para o caso da prata, vai ficar assim mesmo. Então, vamos à caracterização. O elétron de diferenciação. Então, lembrando que as duas formas de perguntar. Para o elétron
diferenciação, a gente pensa nele contido no subnível mais energético. E este é o subnível mais energético, que é o 4D9. Já o elétron de valência é aquele que está contido na camada de valência. E olha só, não mudou. A camada de valência é a camada O, assim como era para o átomo também. Então, vocês perceberam que para a prata não mudou absolutamente nada em função da caracterização. Por quê? Porque o subnível mais energético não estava contido aqui, então ele permaneceu. E porque a camada de valência só precisou de tirar um elétron. Então, vocês estão vendo como eles são estranhos? Aquela história do P6, como eu falei para os ânions, que sempre se encaixa, para cá, em especial para esse tipo de cátions, não vai ficar, eles são meio esquisitos. Então, aqui a gente vê pela distribuição deles. Vou fazer só mais um exemplo para vocês, para ver se fixo bem. Vou pegar mais um outro, o cobalto, tá? Cobalto é um elemento de número atômico 27. E o cobalto, já que aqui eu fiz um tri e um monovalente, vamos fazer um bivalente. Ele é capaz de se transformar em um cátion bivalente. Vou distribuir tranquilamente os 27 elétrons, observando o diagrama. Então, ó, vou lá mostrar para vocês de onde saíram. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos lá para o diagrama. 1s2 o primeiro, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Estou passando pelos traços diagonais. Até aqui eu tenho 18, ainda falta um tanto, dá para botar o 4s2. Até aqui 20. Próximo subnível depois do 4s2 é o 3D, que aqui no caso vai ser 7, porque é 27. Ainda estamos para o átomo. Então, distribuindo pelas camadas K2, L8, M. Olha lá, vamos com calma para M. S2, trocar aqui a caneta. S2, P6 e D7. Esses são os subníveis contidos na camada M. Somos expoentes. 2 mais 6, 8. 8 mais 7 igual a 15. Mas ainda tem mais uma camada que é a N. A camada N tem 2 elétrons por causa do subnível 4s2. Vamos destacá-la também, que elas estão um pouquinho diferentes. O que a gente vai fazer agora? Pensar nele como um cátion. Se ele é um cátion, retirada de 2 elétrons. E agora fica fácil, olha lá. Camada N é o que ela tem mesmo. Eu tiro daqui, vou pensar no subnível contido nessa camada, 4s2. O que a gente já faz junto, apagando o 4s2? Já apago o 3d7 também, para encostá-lo aqui na distribuição. E eu posso simplesmente repeti-lo, porque os 2 elétrons que precisavam sair, saíram com o subnível 4s2 e, consequentemente, com a camada N, que era a camada de valência. Caracterizando subnível mais energético, vocês estão vendo que para o átomo ou cátion deste caso não mudou, o subnível mais energético seguiu sendo 3d7, mas a camada de valência vai mudar. Então, a camada de valência, que é a última camada para o caso do íon, mudou. Para o átomo era N, para o cátion vai ser a M. Então é isso, amores. Quanto mais vocês fizerem exemplos, exercícios, melhor vocês entenderão essa parte. Melhor vocês compreenderão essa história de retirar os elétrons. Então, qual é a minha dica para vocês? Muita atenção, em especial para os cátions que terminarem em D ou F. Para os ânions é tranquilo, vai ser aquela historinha da dica que eu dei para vocês para o P6. Para alguns cátions, que são inclusive uns cátions que terminam com S ou P, vai ter também, vão ser mais fáceis, por isso eu coloquei nos exemplos junto aos ânions. Mas esses cátions aqui, cujo subnível mais energético é D ou F, atenção redobrada para eles. Não façam do cátion de uma vez, façam do átomo e depois retirem os elétrons.
Então, com isso, a gente encerra essa parte da matéria. Vocês já viram aqui bastante distribuições, agora é hora de praticar. E aí, fica o meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!